A verdade não contada sobre o rei Salomão. Salomão foi um rei amado, mas com uma história perturbadora. A Bíblia é um livro completo e imparcial que não tenta nos proteger das imperfeições dos nossos heróis da fé. É difícil pensar nos reis lembrados com carinho na Bíblia sem incluir Salomão. Ele sempre será lembrado como um rei que amava tanto a Deus que ofereceu 1000 holocaustos, pediu sabedoria e brilhou com uma compreensão tão incomum que trouxe paz e pôs fim às guerras, conforme relatado em 1 Reis, capítulo 3, versículo 3 a 14. Salomão declarou seu amor pelo Senhor ao seguir as instruções dadas a ele por seu pai Davi. Ele também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares altos. O rei foi à rebelião para oferecer sacrifícios, pois esse era o lugar alto mais importante. Lá Salomão ofereceu 1000 justos no altar de Gibeão. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Peça o que quiser que eu te dou." Salomão respondeu: "Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai, Davi, pois ele foi fiel a ti, e foi justo e reto de coração. Tu mantiveste grande bondade para com ele e lhe deste um filho que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor, meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar de meu pai, Davi. Mas eu não passo de um jovem e não sei o que fazer. Teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo?" O Senhor ficou satisfeito com o pedido de Salomão. Ele disse: "Já que pediste isso e não riquezas, longa vida ou a morte de seus inimigos, mas sim discernimento para administrar a justiça, farei o que pediste, te darei um coração sábio e perspicaz, de modo que nunca houve alguém como tu, nem haverá no futuro. Além disso te concederei o que não pediste, riqueza e honra, para que durante tua vida não haja igual entre os reis, e se caminhares em concordar a mim, observando meus decretos e mandamentos. Como fez teu pai Davi, então te darei uma longa vida." Salomão ficou famoso por sua popularidade devido à sua profundidade de conhecimento e soluções. Ele escreveu alguns dos livros mais conhecidos da Bíblia, como Eclesiastes, Cântico dos Cânticos e Provérbios, que são repletos de sabedoria. Nestes livros ele escreveu muitas palavras sábias, citações, canções e provérbios que são tão profundos que ainda os exploramos. Hoje exemplos destas pérolas de sabedoria são Provérbios capítulo 5 versículo 1 e 2, "Meu filho, atenção presta à minha sabedoria. Inclina teu ouvido para as minhas palavras de discernimento, para que preserva a discrição e teus lábios guardam o conhecimento." Provérbios capítulo 9 versículo 10, "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento." Eclesiastes capítulo 3 versículo 1 e 11, "Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ele fez tudo adequado a seu tempo também, pois a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim." Salomão era um homem de sabedoria e fácil de amar, por isso muitas pessoas vinham de longe e de perto para buscar sua sabedoria, riqueza ou conselho, conforme descrito nos 1 Reis capítulo 10 versículos 1 a 18. Quando a rainha de Sabá ouviu falar sobre sua fama, ela veio a Jerusalém para comprovar as histórias que circularam sobre a sua sabedoria. A fama de Salomão e sua relação com o Senhor chegou aos ouvidos da rainha de Sabá, que veio testá-lo com questões difíceis. Ela chegou a Jerusalém com uma grande caravana de camelôs carregados de especiarias, grandes detalhes de ouro e pedras preciosas. Ao encontrar-se com Salomão, ela discutiu tudo o que tinha em mente. Salomão respondeu a todas as suas perguntas e nada era muito difícil para o rei explicar. Quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a grandiosidade palácio que ele compôs, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, os servos que o atenderam em suas vestes, os copeiros, e os holocaustos que ele oferecia no templo do Senhor, ela ficou impressionada. Ela disse ao rei: "As notícias que ouvi em meu próprio país sobre suas conquistas e sua sabedoria são verdadeiras, mas eu não acreditei até vir e ver com meus próprios olhos. De fato, nem metade me contaram sobre sua sabedoria e riqueza. Como devem ser felizes o seu povo e os seus oficiais que estão diante de ti, sempre ouvindo a sua sabedoria. Louvado seja o Senhor seu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. É por causa do
Amor eterno do Senhor a Israel que ele te fez, e ela presenteou o rei com 120 talentos de ouro, grandes detalhes de especiarias e pedras preciosas. Nunca antes houve tantas especiarias trazidas como as que a rainha de Sabá deu a Salomão. Os navios de origem trouxeram ouro de Ofir e de lá trouxeram carregamentos abundantes de madeira de sândalo e pedras preciosas. O rei forneceu a madeira de sândalo para fazer sustentáculos para o templo do Senhor e para o palácio real, além de fazer harpas e alaúdes para os músicos. Desde nunca mais se viu tanta madeira de amorim importada. O rei Salomão satisfez todos os desejos então e pedidos da rainha de Sabá, além do que já havia dado generosamente de sua realeza. Então ela partiu, retornando com sua comitiva para seu próprio país. O peso do ouro que Salomão recebeu comunicado era de 666 talentos, sem contar as receitas dos mercadores, comerciantes e de todos os reis árabes e governadores dos territórios. O rei Salomão fez 200 grandes escudos de ouro martelado, sendo 600 de ouro em cada escudo. Além disso, ele fez 300 pequenos escudos de ouro martelado com 3 kg de ouro em cada escudo. O rei também fez um grande trono todo revestido de marfim e coberto de ouro fino. No entanto, alguns aspectos atrativos e não tão justos de sua vida, como seu casamento com 700 mulheres e 300 concubinas, são surpreendentes. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículo 1 a 13. Salomão amou muitas mulheres estrangeiras além da filha do faraó. Moabita, Amonitas, Sidonias e Titãs eram mulheres de nações sobre as quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não deveriam se unir a elas em casamento, pois com certeza eles os levaram a adorar os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se a elas em amor, tendo 700 esposas reais e 300 concubinas. Suas esposas desviaram o seu coração para seguir outros deuses, e seu coração já não era dedicado ao Senhor seu Deus como o coração de Davi seu pai. Ele abalou Astarote, a deusa dos Sidonios, e Moloque, o detestável deus dos Amonitas. Assim Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não foi totalmente fiel ao Senhor como Davi seu pai tinha sido. O Senhor ficou irado com Salomão, pois seu coração havia se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe apareceu 2 vezes. Embora o Senhor tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, ele não obedeceu ao comando do Senhor. Então o Senhor disse a Salomão: já que essa é a sua atitude e você não manteve a minha aliança e os meus mandamentos que lhe ordenei, certamente arrancarei o reino de suas mãos e o darei a um dos seus servos. Contudo, por amor a Davi, seu pai, não farei isso durante a sua vida. No reino de seu filho, arrancarei uma tribo, mas não tirarei todo o reino dele, pois darei uma tribo a ele em consideração a Davi meu servo e em consideração a Jerusalém, a cidade que escolheu atualmente. A luxúria, a fraqueza e a falta de disciplina em relação às suas relações com mulheres fez com que Deus se afastasse dele, até que ele perdeu quase tudo o que possuía. Primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 28 a 40. Naquela época Jeroboão era um homem de destaque, e Salomão, ao ver como o jovem realizou bem o trabalho, o colocou no comando de toda a força de trabalho das tribos de José. Nessa ocasião Jeroboão estava saindo de Jerusalém e o profeta Aías de Silo encontrou-se com ele no caminho, usado um manto novo. Os dois estavam sozinhos no campo e o profeta rasgou em 12 pedaços o manto novo que usava. Então disse a Jeroboão: pegue 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: vou arrancar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Todavia, por amor a Davi meu servo e por amor a Jerusalém, a cidade que escolheu entre todas as tribos de Israel, deixarei uma tribo para o filho de Salomão, a fim de que tenha uma lâmpada diante de mim todos os dias em Jerusalém, a cidade que escolheu para o meu nome. Moloque, o deus dos Amonitas, e não tem andado em obedecer a mim, nem tem feito o que é certo aos meus olhos, nem tem guardado os meus decretos e leis, como fez Davi, pai de Salomão. No entanto, não tirarei todo o reino da mão de Salomão. Eu fiz governar todos os dias de Salomão sua vida por causa de Davi meu servo, que escolheu e que obedeceu aos meus mandamentos e decretos. Tirarei o reino das mãos de seu filho e darei a você 10 tribos. A um dos filhos de Salomão darei uma tribo, para que meu servo Davi sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolheu para colocar o meu nome. No entanto, para você eu tomarei, e você governará sobre tudo o que seu coração desejar. Você será rei sobre Israel se fizer tudo o que eu lhe ordenar e andar em obedecer a mim, fazendo o que é certo aos meus olhos, obedecendo aos meus decretos e mandamentos, assim como Davi meu servo fez. Eu estarei com você e construirei uma dinastia tão severa quanto aquela que construir para Davi. Darei Israel a você, humilharei os descendentes de Davi por causa disso.
Mas não para sempre. Salomão tentou matar Jeroboão, mas este fugiu para o Egito, para o rei de Isaque, onde ocorrem até a morte de Salomão. Salomão, que um dia foi o amado líder das 12 tribos de Israel, teve apenas uma tribo restante. Como legado, sua vida nos ensina que até mesmo o herói mais celebrado tem limitações que precisam ser enfrentadas. Se quiserem se comprometer com firmeza, oremos. Senhor, obrigado por ser o querido Rei sobre a minha vida. Graças às lições da vida de Salomão e como os princípios aumentaram minha compreensão de viver para te agradar, eu terminarei de maneira gloriosa e concluirei minha jornada com propósito para louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Você busca as florestas e a plenitude em todas as áreas de sua vida. Quero aprender como a fé e a sabedoria bíblica podem transformar sua relação com o dinheiro e conduzi-lo a uma vida mais próspera. O livro Borboletas com Deus. Encontrar um guia inspirador e prático para trilhar uma jornada a uma verdadeira riqueza. Descobrir como fortalecer sua fé em Deus e coloque-la em ação, alcançando o contentamento, o sucesso financeiro e uma vida abundante.